Impeachment do Lula. Gente, não tem jeito não, viu? O Lula está muito perto do impeachment e vou dizer para você, pelo andar da carruagem, nós estamos aqui entrando no mês 7, até o final desse ano o Lula vai estar fora, pelo menos é a visão que tem, com tudo que está acontecendo no Brasil. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, você vai entender os porquês. O Lula chega a 88% de desaprovação do setor mais perigoso para um presidente no Brasil. É complicada a vida do seu Luiz Inácio. Antes de falar disso, eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande um vídeo para todo mundo, para que a gente possa alcançar as pessoas, falar com eles de política, de geopolítica, de notícias, mas sempre tendo como base e como filtro a nossa fé e os nossos princípios. Por que eu estou falando para você do impeachment do Lula? E vou ser bem sincero com você. Eu sei que a maioria de vocês vão ficar chateados comigo. Eu não queria e não quero o impeachment do Lula nesse momento. Na minha visão, faltando aí 1 ano e pouco, eu acho complicado essa história de impeachment, sabe? E aqui eu não tenho prova nenhuma, mas eu tenho sérias dúvidas em relação à eleição do Lula por vários motivos, e é um direito meu, constitucional, meu, seu Moraes, é direito constitucional meu. Estou deixando claro aqui que não estou fazendo nenhuma ilação, mas eu tenho dificuldade em acreditar nessa eleição do Lula. Mas tirar um presidente que está ali no poder, faltando 1 ano e pouquinho, eu acho complicado e arriscado. Arriscado por quê? Porque você traz alguém que não tem nada a perder. Nesse caso, você traz um filhote do Centrão, e eu vejo o Centrão como muito mais perigoso do que a própria esquerda. O Alckmin, ele nasceu dentro do Centrão. O Centrão já tentou fazer dele presidente várias vezes. Então pode ser que aconteça ali uma maquiagem de governo durante 1 ano, na minha visão, para parecer que está tudo bonito, para o Centrão garantir uma próxima eleição do Alckmin. Você vai dizer para mim, mas e o Tarcísio? E eu vou dizer para você, entre o Tarcísio e o Alckmin, você acha que o Centrão não preferia 1 milhão de vezes o Alckmin? O Alckmin, ele é 100% Centrão. O Tarcísio hoje é um Centrão que é amigo do Bolsonaro, que é amigo de algumas pessoas da direita, entendeu? Mas se você entregar o poder pro Alckmin, faltando 1 ano e pouco, com todo o Congresso do lado dele, e a capacidade de maquiar, porque está tão ruim, qualquer coisa que você faça vai dar um aspecto de ter melhorado. É só você olhar o que aconteceu com o Temer. É só o esquerdista mais doido, mais lunático, que fala que o governo do Temer foi ruim. Não foi, não. O Temer assumiu e deu aquela maquiadona ali, parece que melhorou, que a gente saiu de um país para outro. E aí, até hoje, muito que se fala da Dilma, além de toda a incompetência dela, e ela foi campeã de incompetência, também teve a questão dessa maquiagem do governo Temer. Você acha que não vai acontecer a mesma coisa no caso do impeachment do Lula agora? Só que tem um problema. Tem um setor que é crucial. Se esse setor ficar contra o governo cai, que é o setor financeiro. Uma coisa que as pessoas não entendem é que o mundo, não é o Brasil, o mundo, ele movimenta pelo setor financeiro. No Brasil é normal você pegar pessoas, principalmente mais humildes, e falar assim, mas esses ricos não tem nada a ver. Gente, se a chamada Faria Lima não quiser o Lula, esqueça. Se não quiser Bolsonaro, esqueça. Se não quiser o Alexandre de Moraes, esqueça. Porque eles têm o Brasil na mão, eles fazem do Brasil o que eles quiserem. Essa é a verdade. E 88% deles, 88% do mercado financeiro não quer o Lula. Essa é a verdade. O número subiu muito, inclusive o Haddad passando de 50%. Veja comigo esse videozinho aqui, é lá da Globo News. E lembra a história que eu falei para você várias vezes? A Globo News é do Lula, a Globo News é do Centrão. A Globo é do Centrão, a Folha é do Centrão, o Estadão é do Centrão, tudo é do Centrão. Teve um momento em que o Centrão estava próximo do Lula, ganhou um monte de ministérios, um monte de emendas, elegeu quem quis para presidente da Câmara, do Senado. Depois, o Centrão viu que o Lula não tem futuro, e aí tenta se aproximar do lado da direita. O Centrão nunca foi e jamais será direita. O Centrão também nunca foi e jamais será esquerda. O Centrão é o Centrão. Ele só olha para o seu próprio bolso. E um dos filhotes deles está aqui, é a tal da Globo News. Acompanhe comigo o que eles falaram aqui em relação ao governo Lula e a desaprovação recorde do governo no meio financeiro. Aqui, a gente está mostrando a avaliação da atuação do presidente Lula na avaliação do mercado financeiro. Na pesquisa Genial Quest, 88% avaliam o governo Lula, a atuação do Lula, como negativa. No caso do Haddad, essa avaliação negativa é de 58 pontos. E no caso do Galípolo, é de apenas 8. Ou seja, o mercado claramente rejeita Lula, o mercado
piora significativamente a avaliação de Haddad. É a primeira vez que esse número do Haddad aparece desta maneira negativa. Está entendendo? O mercado, o setor financeiro, 88% é contra o Lula. Aí você vai dizer, então sobrou 12 para o Lula? Não, porque aí tem aqueles que não estão nem aí, que pensam que olhem para as estrelas, que pensam em outra coisa e que tem vergonha porque apoiaram o Lula. Lembra as cartinhas do mercado financeiro em favor do Lula? Então 88% hoje falam abertamente que não apoiam o Lula. E não quer dizer que os outros 12 apoiam. Uma boa parte dos outros 12 também não apoiam. Olha a situação que o Lula está vivendo. Está pior que a Dilma na mesma época do impeachment. Por sinal, é até interessante, né? No terceiro ano de governo, metade do ano, está tudo parecido demais com a época da Dilma. E aí o próprio Haddad, que poderia ser o sucessor do Lula, quase 60%, com uma desaprovação do mercado financeiro acima de 50%, não se lança candidato, ninguém, em partido nenhum, porque sabe que é tiro no pé. O Galípolo está com esse número bom aí de 8%, porque o mercado sabe que o Galípolo está mantendo os juros, está tentando segurar a inflação, está fazendo o jogo do mercado, o jogo que o mercado quer. E o mercado não está errado não, o mercado está certo. O problema é que o mercado às vezes tenta antever algumas coisas, como o mercado não gostava do Bolsonaro, e daí tentou antever uma gestão do Lula que foi um desastre absurdo, né, absoluto. Essa gestão do Lula aqui, para mim, ela é pior até que a da Dilma, pelo todo o nome, todo o histórico do Lula. Nós ainda vamos ver lá na frente o que está ficando para trás nessa gestão. Mas, então a Globo News já deixou claro, o mercado financeiro não quer o Lula. 88% do mercado financeiro não quer saber do Lula. Agora eu vou mostrar para você o Lula chegando na Argentina, que é uma outra situação. Você precisa, para derrubar um presidente no impeachment, você precisa do Congresso, você precisa de números matemáticos, o setor financeiro entra com isso, inflação, desemprego. Lembra a história do pleno emprego? Saiu uma pesquisa, eu vou trazer para você no próximo vídeo, que mostra que o Nordeste fica na casa de 20 e pouco por cento de pessoas empregadas. Quer dizer que mais de 70% são desempregados. E é dados do CAGED, vai totalmente contra tudo que o governo tenta passar para você. Então, tem os números, tem o Congresso e precisa do povo. Aí você vê o Lula chegando lá na Argentina, onde não tinha todo o amparato que ele costuma ter para passar desapercebido, e aí acontece isso aqui, olha só comigo. Aí você pode dizer para mim assim, Marcos, mas isso aí são os fanáticos lá do Bolsonaro, como tem o pessoal que comenta aqui. Gente, não tem nada a ver com isso. Porque se tivesse os fanáticos lá, teria que ter o outro lado. Cadê o outro lado? Cadê alguém para defender o Lula na rua? Você pode pegar o Lula hoje em qualquer cidade do Brasil, leva o Lula a passear numa avenida, não tem como. Ele vai ser apedrejado, vai tomar ovo na cabeça, como aconteceu um tempo atrás aqui em Santa Catarina. É impossível. Porque o Lula, ele é odiado pela maior parte da população brasileira. Por isso que é difícil entender como ele chegou à presidência. Aqui no Sul nem se fale. Então não tem como levar o Lula para a rua, porque acontece isso. Aqui no Brasil você não vê o Lula chegar, porque eles fecham muito longe da entrada. O Lula vem em hora que ninguém sabe, não tem hora marcada. O Lula, quando é possível, nos prédios, ele vai de um prédio para outro sem sair para a rua ou entrando e saindo por garagem. Não foi o caso na Argentina. Mas é os fanáticos da direita. Pode até ser, mas cadê os fanáticos da esquerda para defender ele? Não tem, não existe. E aí, para fechar essa nossa conversa aqui, lembra qual é, dentro de toda a mídia especializada, dentro de toda a grande imprensa, qual é a revista que aponta sempre o que vai acontecer no meio político? Aquela que é do setor financeiro, que é do Centrão, que é, digamos assim, o Garota Propaganda, porque é uma revista com nome feminino, né? Garota Propaganda do mercado financeiro, Garota Propaganda do Centrão Brasileiro. Qual que é? Você sabe, né? É a Veja. Lembra das capas da Veja? Lembra o Lula com aquelas cobras saindo da cabeça, Medusa? Ou aquela estátua do Lula desmoronando? Aquele tubo de esgoto da Petrobras? Lembra aquelas capas? Olha só a capa desse mês. Veja comigo aqui. E eu quero chamar a tua atenção para os detalhes dessa capa. Olha o que ela diz. Revista Veja, aqui em cima você vai ver, lá em cima do A de Veja, 4 de julho de 2025.
é super atual, né? Capa de agora. Recaída populista. Lula aposenta de vez a fantasia do governo de união. Retoma o discurso do, entre aspas, nós contra eles. E aposta na distribuição desenfreada de benefícios para resgatar a popularidade perdida e tentar uma reeleição em 2026. Você entende o que eles estão falando aqui do Lula? Quando eles estão dizendo que o Lula volta ao discurso do nós contra eles, é aquele Lula que a gente conheceu até 2003, quando teve ali o Lulinha Paz e Amor, que foi feito por marqueteiros. Antes disso, o Lula era o Lula confusão, o Lula barraco, o Lula em porta de fábrica, o Lula instigando violência, bagunça, o Lula do ódio. E aí eles pintaram o Lulinha Paz e Amor, que ele mesmo brincava com isso. Voltar o nós contra eles é voltar aquele Lula, apesar de que o PT nunca deixou de ser nós contra eles. O PT precisa manter uma narrativa de que nós defendemos os pobres. Quando tem um presidente que nunca trabalhou na vida e tem um patrimônio que ele declarou na última eleição de 7 milhões e alguma coisa, mas se você olhar o patrimônio dele, é documento público, você pode entrar na Justiça Eleitoral e ver. Diz que tem 2 apartamentos que ele tem que valem 19 mil reais cada um. E eu te pergunto, você conhece apartamento de 19 mil reais? Diz que ele tem um terreno que vale 2 mil reais. Você conhece algum terreno que vale 2 mil reais? É lógico que o patrimônio dele é muitas vezes esse valor de 7 milhões. Além disso, vale lembrar que ele foi multado em percentual, e o percentual da multa que ele teve por grana que entrou, lá na época das propinas, Lava Jato investigou, né? Foi de 18 milhões. Só a porcentagem que o Gilmar Mendes perdoou, lembra? Ele não precisou pagar a multa. Como é que você tem 7 milhões e uma parcelinha, uma porcentagenzinha de valores que entraram para você em determinado período dá 18 milhões? Então é lógico que ele tem muito mais. Deve passar, isso acredito eu, não tenho números, deve passar da casa dos trilhões, sem nunca ter trabalhado na vida. Foi deputado uma vez, foi presidente. Mas trabalhar como eu, como você, nunca. E esse homem que pinta o nós pobres contra eles ricos. Pelo amor de Deus. Ele sozinho é mais rico que todos os outros candidatos que teve na última eleição. Mas tem gente que acredita. Tá aí para cair, vai cair no impeachment. Eu sou favorável? Não, eu sou contra. Ah, então eu sou favorável ao Lula? Jamais, jamais. Até por questão da minha fé. O Lula, ele é contra tudo aquilo que eu acredito. E se eu acredito no Deus que eu sirvo, eu não posso jamais votar no Lula. Cristão que vota no Lula ou não conhece Jesus Cristo ou não conhece o Lula. Uma das duas. Mas o impeachment, para mim, ele coloca a gente num risco muito grande de uma maquiagem Alckmin, estilo foi com Temer, e para tentar tomar o Brasil de vez para um grupo de vampiros chamado Centrão. Essa é a minha opinião. O que eu posso dizer para você é que está aí, só não vê quem não quer. O Lula já era. Essa é a grande verdade. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você e a sua casa e até o próximo vídeo.